Tipos de vaso. Qual o melhor material para você utilizar na hora de cultivar as suas plantas aí na sua casa? Neste vídeo eu vou mostrar 5 tipos de materiais utilizados na fabricação de vasos e suas vantagens e desvantagens. Quer conhecer? Quer aprender? Vem comigo! O cultivo em vasos, ele já faz parte da humanidade já faz um bom tempinho. As antigas civilizações já utilizavam os vasos para cultivar plantas e principalmente armazenar água, alimentos e até moedas ou cinzas, né? As cinzas de como uma urna funerária, por exemplo. É o vaso, a arte de fazer vaso, que se chama pote, na verdade, né? A poterie, que é uma arte muito antiga de moldar o barro e transformar ele em algo que possa servir para abrigar diversos tipos de materiais, no nosso caso, lógico, né? Abrigar as nossas queridas plantas. Com o passar do tempo, com o passar dos séculos, né, e dos milênios, o homem começou a desenvolver vários tipos de vasos diferentes. O primeiro vaso criado pelo homem, né, foi o vaso de barro. Aliás, o vaso de barro ele faz parte aqui da nossa cultura aqui no Brasil, né? Cada região no Brasil tem uma arte, uma técnica diferente de criar a famosa cerâmica, os famosos barros, os famosos jarros. De acordo com a região do Brasil, tem região que não chama de vaso, tem região que chama de jarro, né? Me conta aí nos comentários como você chama na sua região os vasos. É jarro ou vaso? Ou pote? Tem região que chama de pote também, né? Olha só que interessante. Ê, Brasilzão! Aliás, no Brasil nós temos cerâmicas bem características da nossa cultura brasileira, como a cerâmica marajoara, né? Uma belíssima arte nossa, como de outras regiões aqui no Brasil. A olaria é uma arte que eu sou fascinado, né? Eu sempre gostei dessa arte de moldar o barro, né? E transformar ele em uma linda obra de arte. Afinal, o vaso é uma obra de arte, sim. Ela é feita pelo um oleiro, pelo um ceramista, por um artista que moldou esse vaso com as suas mãos e, gente, colocou toda a sua criatividade, o seu amor em uma peça como essa. Então, sempre que você leva um vaso de barro para a sua casa, você está levando um pedacinho daquele artista que criou aquela peça, né? Muitas vezes, lá no meio de uma produção, olha, suada, dura, uma vida bem difícil, mas ele não deixou de caprichar em todos os detalhes para criar um lindo vaso aí para a sua casa, né? Então, ó, palmas aí para todos os artistas, os oleiros do Brasil que criam vasos, potes, jarros maravilhosos para enfeitar o nosso jardim e também servir como elementos decorativos, né? Vamos lá, o vaso de barro, como eu comentei, ele é um vaso muito antigo, né? É um vaso que já faz parte da humanidade há um bom tempo. Através do vaso de barro, os antigos botânicos, né, conseguiam transportar as plantas de uma região para outra. Os reis recebiam presentes como plantas, né? Existiam grandes reinados onde o rei e a rainha eram apaixonados por plantas. Tanto que foi transportado várias plantas nossas aqui do Brasil para vários países onde os reis e rainhas eram presenteados com plantas exóticas, né? Bem diferentes. E adivinha onde elas estavam plantadas? Transportadas dentro de vasos de barro. Aliás, o vaso de barro também é presente em uma das antigas artes da jardinagem, que é o bonsai, né? Bonsai, muito comum, que é a miniaturização das árvores, né? Cultivadas em bandejas rasinhas. O bonsai, que tem alguns que têm uma durabilidade, uma idade muito avançada, séculos, né? Ou até milênios.
o bonsai também sempre foi cultivado em bandejinhas que eram feitas de barro. E qual é a vantagem do barro? Como eu comentei até agora, é uma obra de arte. O barro, você traz um efeito muito bonito para a sua casa. O vaso de barro, ele nos remete a algo muito natural, né? E ele até traz aquela sensação nostálgica do jardim da nossa avó, da nossa bisavó, né? É um vaso agradável de se ver. Tem pessoas que gostam do barro e tem pessoas que não gostam. Por quê? O vaso de barro, ele tem uma porosidade natural, ele é poroso, tá? E essa porosidade, ela favorece a criação, a formação de limo. Limo é uma alga que acaba se formando na área que tem umidade presente. Esse pau de barro, que é um vaso cultivado, é um vaso criado para o cultivo de plantas que apreciam umidade, eu já mostrei ele aqui num vídeo no canal da Espanhol Plantas, um vídeo sobre umidade nas plantas, mas eu resgatei, eu trouxe ele de novo hoje para mostrar o limo, tá? Tem pessoas que não gostam do limo. Eu particularmente, eu amo o limo. Eu acho que essa pátina natural, essa pátina, né, da mãe natureza, de Deus, que ele acaba criando na superfície do vaso de barro, ela cria um efeito muito bonito. E esse limo, ele é um indicador que o seu vaso está vivo. É, um vaso vivo é um vaso onde uma planta cresce feliz. Por quê? Porque o vaso úmido é sinal que a planta não está esturricada de seca, né? O vaso, enquanto o limo estiver vivo, hidratado, verdinho, como vocês estão vendo aqui, ó. Ó, aqui eu tô vendo, tem um pau de barro sem água, não foi colocada água e não foi fixada uma vegetação, né? Aqui foi colocado água e tem a vegetação fixada. Aqui, ó, vocês estão vendo que o vaso de barro é um vaso vivo. Ele tem já alga aqui presente, da alga, do limo, vai surgir depois musgos que vão tornar o ambiente ainda mais favorável para as plantas. Tem pessoas que acham que isso é sujeira, que é mancha, não gosta. Eu já vi pessoas esfregando esponja, limpando, passando até cloro gel, passando um paninho com uma esponja com água sanitária para tirar esse limo do vaso. Gente, o limo, ele é benéfico, ele ajuda a indicar que o vaso está vivo, que é um vaso aonde a planta está feliz, tá? Mas se você não gosta, se na sua decoração, no seu ambiente, isso não combina, você acha que não é possível, tem como evitar o limo, tá? Para evitar que o limo se forme, você pode impermeabilizar o vaso. Aqui, por exemplo, eu tenho um vaso de concreto, daqui a pouco eu vou entrar no vaso de concreto, cimento, né? Ó, ele está impermeabilizado. Vocês estão vendo essa tinta preta aqui dentro? É um impermeabilizante, tá? E esse impermeabilizante, existem várias marcas no mercado, o Neutrol é um dos mais famosos, né? Esse impermeabilizante, vocês compram em casa de material de construção, vocês vão dar 2 a 3 demãos, ele seca muito rápido, rende pra caramba, e no momento que você passa um produto na parte interna do vaso de barro, ele impermeabiliza, então o vaso não puxa mais a umidade, então ele não cria tanto limo, mas essa umidade ela pode surgir de fora para dentro. Então existem também produtos, tipo um verniz fosco, né? Um impermeabilizante, por dentro a gente usou um Neutrol, exemplo. Por fora existem até produtos que você passa e você impermeabiliza o vaso também de fora para dentro. Tem várias técnicas para evitar o limo. Eu, particularmente, eu não evito, eu gosto do limo. Mas agora vem uma desvantagem do vaso de barro. Gente, vaso de barro, lembra a porosidade que eu comentei? Ele puxa muita umidade para as paredes do vaso e dependendo da região no Brasil, se você mora em uma região onde a temperatura é muito elevada e a umidade relativa do ar é muito baixa, um clima muito seco, o vaso esturrica, fica muito seco, né? Ele puxa a umidade do substrato para ele e depois evapora para o ar e a planta sente.
tá? Se você mora numa região muito seca, é importante impermeabilizar, mas isso não quer dizer que um limozinho, uma patinazinha não possa se formar no futuro na parte externa, tá? Agora, nesse caso, seria importante criar uma barreira evitando que o substrato puxe a umidade, tá? Outra desvantagem do vaso de barro, ele quebra fácil, né? Então, caiu, bateu, quebrou. Diferente de um vaso, ó, de plástico, que temos alguns modelos muito rígidos e leves, né? Já o vaso de barro, ele é pesadinho, dependendo do tamanho, não é qualquer lugar que suporta, né? E com o peso da planta, às vezes ele dificulta, né? O peso, ele quebra fácil, ele trinca fácil, dependendo, mais uma dica importante, hein? Se você plantar em um vaso de barro uma planta que tem a tendência de expandir as raízes, como um ficus, por exemplo, né? Um ficus lirata, um ficus elástica, um ficus, uma figueira que possui raízes fortes, né? A tendência do vaso de barro, pata de elefante é muito comum acontecer isso em vaso de barro. Com o tempo, a raiz vai expandindo e as pequenas fissuras que surgem naturalmente num vaso de barro, ó, aqui eu tô tendo aqui umas rachadurazinhas, olha aqui, isso é natural, é normal acontecer. O vaso acaba explodindo, ele não explode assim, né? Pum! Não, ele acaba rachando e abrindo com o tempo, tá? Então, cuidado com a planta que você planta dentro de um vaso de barro, porque ele pode trincar com o passar do tempo. Tirando essas desvantagens, eu sou apaixonado, é uma obra de arte, olha aqui, gente, é um mais lindo que o outro, né? Tem esses aqui, ó, que de inspiração tailandesa. Opa! Murilo tem que ter um desastre, né? Eu falando de vaso de barro, ainda bem que eu não quebrei o vaso, ó. Murilo desastrado, quase que eu quebro o pau de barro, ainda bem que não quebrou. Ó, esse vaso aqui, inspiração tailandesa, tá? É um vaso que pode ficar pendente, você pode cultivar vanda, você pode cultivar várias folhagens que gostam desse efeito pendente, onde a porosidade, a aeração, devido a esses furos, é muito bem-vinda para as raízes da planta, como uma orquídea vanda, por exemplo. Esse vaso, ele suporta orquídeas volumosas, né? Como uma vanda, ó. Bonito, né? Bem diferentão. Então, ó, vaso de barro, na minha opinião, só tem vantagem. E o vaso de barro, aquele vaso que foi moldado, né, por um oleiro, por um ceramista, ele também originou outras técnicas, né, de vitrificação, esmaltação. Olha só, o vaso de barro, ele possibilitou a criação de vasos ainda mais nobres, né? Vasos que foram vitrificados, ó. Essa técnica, gente, eu vou falar numa linguagem bem popular. A vitrificação é como se fosse uma tinta com pozinho de vidro. Gente, eu tô falando uma linguagem só para o povo entender. Que é passada no vaso e ele é colocado em altíssima temperatura dentro de um forno. E esse pozinho de vidro, vamos supor que ele derrete e vira isso aqui, ó. Esse efeito vitrificado, que no paisagismo, o vaso vitrificado ficou popular através da cerâmica vietnamita, né? Uma cerâmica de origem asiática que trouxe sofisticação para o vaso de barro, mas é pesado pra caramba. Antigamente, há uns 10, 15 anos atrás, era caríssimo. Ainda carinho, mas baixou muito o valor devido à grande quantidade importada desses vasos, tá? Mas é um vaso muito bonito. Como ele é muito grande e pesado, eu trouxe alguns modelinhos menores aqui que se encaixam aqui na mesa. Por exemplo, ó, cerâmica vitrificada, esmaltada, tem até um efeito craquelado, olha aqui, ó. Rachado, recebeu uma pintura artística, o vaso pode receber mosaico, o vaso de barro aceita pintura, ele é um vaso muito versátil, né? Olha só que bacana. E o pau de barro hoje ele tá vivo aqui, ó. Deixa eu colocar ele de lado. E saindo do vaso de barro, só para finalizar, nós também temos um vaso de barro que ele não é feito manualmente, ele é feito com barro líquido, barbotina, se eu não me engano. Esse barro líquido é colocado dentro de formas e vira esse vaso lisinho aqui, ó.
Você já viram esse vaso lisinho? Ele é feito com um barro, como se fosse um barro líquido mesmo, tá? Ó, que bacana, né? Aqui ele tá sem furo, porque ele está sendo usado como cachepô, mas ele aceita ser furado. Ô, gente, vídeo interessante, né? Ó, o canal da Espanhol Plantas no YouTube sempre cheio de vídeos legais, que eu tenho certeza que você gosta de assistir. E eu peço agora para você se inscrever no canal da Espanhol Plantas. É muito importante para nós a sua inscrição. Clica depois lá em se inscrever e entre para o canal da Espanhol Plantas. E não esqueça de clicar ali no joinha, no curtir, como uma forma de incentivo para produzirmos cada vez mais vídeos legais para vocês. Saindo do vaso de barro, agora nós temos os vasos de madeira, né? Muito utilizados em orquídeas, né? Olha só, são vasos bem interessantes que podem ser usados no cultivo de vários tipos de plantas, mas nas orquídeas é muito comum. Olhem só esse de parede aqui, que charme, gente. Olha só que bonito o efeito do vaso de parede, né? Ó, são vasos interessantes. Dependendo do tipo da madeira utilizada, geralmente eles são feitos com madeira, restos de madeiras, né, na madeireira, que inclusive de madeiras muito resistentes, que não apodrecem. E por falar em não apodrecer, aqui eu tenho um vaso de madeira que eu ganhei de presente de uma grande fã aqui no canal. É um vaso de nó de pinho, nó de araucária. Olha só que legal. Eu ainda não plantei nada nele, tá? Muito comum lá no sul do Brasil encontrar nó de pinho, né? E aqui ele virou um belíssimo vaso. Já tinham visto vaso feito com o nó de pinho? O nó da araucária do nosso pinheiro brasileiro? Bonito, né? E por falar em brasileiro, todo mundo já viu esse vaso aqui, né? O vaso de fibra de coco, né? O famoso vaso de fibra vegetal. Mas antes da fibra de coco existir, quem era muito popular e muito famoso no Brasil, né, era o samambaiaçu, conhecido popularmente como xaxim. O vaso de xaxim, que infelizmente estava correndo um grande risco de entrar em extinção, foi proibido o comércio do xaxim, né? Xaxim que era extraído da natureza, e a natureza não dava conta de repor esse xaxim devido ao crescimento dessa samambaia muito, mas muito lento. Então, uma maneira ecológica de substituir o xaxim, surgiu o vaso de fibra de coco. É um vaso, lógico, gente, não tem como comparar ao xaxim, né? Mas é um vaso interessante porque ele é ecologicamente correto, ele é feito com os resíduos da indústria de coco, né? É um vaso interessante, é um vaso muito poroso, a água sai facilmente dele, só que a fibra de coco ela tem tanino na sua composição. E o tanino, ele meio que inibe o crescimento da planta. A planta encosta no tanino e ela faz assim, tá? Eu tô falando uma linguagem bem popular, tá? É como se encostasse o dedo numa superfície quente, vai e volta, né? Mas com o passar do tempo, o tanino ele vai sendo liberado principalmente sobre a ação do tempo. Chuva, né? Irrigação, e o tanino vai sumindo, né? E quando ele vai desaparecendo, aí sim a fibra de coco, a planta se desenvolve e cresce rapidamente. Isso pode levar alguns meses no seu jardim, mas ele dá para utilizar sim, sem problema nenhum, só que evitem comprar aquele vaso de coco, de fibra de coco, com verniz, que ele é duro, é um vaso que dá para ver que ele tem uma capa de verniz, aquilo lá não é legal para a planta, tá? É interessante vocês adquirirem um vaso mais molinho como esse, porque na sua fabricação é utilizado uma substância à base de látex, né? Uma substância mais natural, não aquele verniz duro não, tá? Então aqui, ó, fibra de coco, acho que tem uma outra aqui, ó, tem um vasinho de parede também de fibra de coco, para quem gosta, né? É possível, ó, olhem essa minha foto aí, é uma placa minha de orquídea enraizada na fibra de coco. Demora um pouquinho, mas dá para fazer sim, tá? Principalmente se você deixar durante uma semana e vai trocando a água todos os dias de molho na água, facilita ainda mais a retirada desse tanino em excesso na fibra de coco, tá? Mostrei então, vaso de barro, vaso de madeira,
vaso de fibra de coco, né? Agora tá faltando o vaso de cimento, né? Vaso de cimento, deixa eu arrastar ele aqui. Deixa eu colocar esses aqui para cima, peraí. Vaso de cimento também é um vaso muito antigo, ainda se fabrica, ainda, mas é um vaso, a tendência dele não é desaparecer, mas é diminuir muito a quantidade no comércio. Por quê? O vaso de cimento, tá? Por que ele vai desaparecer? Nossa, Murilo, ele é tão ruim assim? Não, ele não é ruim. Sabe qual é a maior desvantagem desse vaso, gente? Ele é muito pesado. Meu, você já... Esse aqui, que é um vaso pequenininho, já é um peso danado. Imagina esse vaso com planta, com terra dentro. Ninguém tira ele do lugar, ou se vai mexer com ele, você acaba parando no pronto-socorro com uma lesão feia aí, hein? Eu falo isso por experiência própria, que eu já me ferrei feio, parei no pronto-socorro, mexendo, tirando o vaso de lugar. Então é isso, ó, o vaso de cimento, a desvantagem dele é um vaso muito pesado, um vaso relativamente caro, né? É um vaso que você tem liberdade de criação, então de acordo com o tamanho da forma, dá para fazer vasos enormes, né? Vasos que recebem até uma ferragem de ferro por dentro da forma, trazendo uma resistência ainda maior. É um vaso que deve ser impermeabilizado, que o cimento também é poroso, tá? E é um vaso que ele recebe muito bem texturas, revestimento, mosaico, que é lindo em vaso, né? Mosaico, né? Então é um vaso legal, mas gente, é muito pesado esse vaso, meu Deus do céu, é um peso só, ó, aqui ó, mas eu acho que a tendência dele é desaparecer, porque o plástico, o polietileno, está ganhando cada vez mais espaço no comércio, mas o plástico, até 20 anos atrás, não vamos voltar muito no tempo não, eu não vou falar 40, 50 anos atrás, vamos voltar mais ou menos uns 20 anos atrás, nós éramos acostumados a ver aqueles vasinhos de plástico, de polietileno, o tradicional, um plástico muito comum, com formatos muito básicos, né? Com formas muito simples, né? Que no paisagismo, quando você vai utilizar o vaso como um elemento decorativo, um elemento que vai agregar valor, beleza na decoração da sua casa, do seu escritório, do seu estabelecimento comercial, né? Isso aqui, ó, nem sempre era legal. Geralmente até o cachepô, né, ou um outro vaso era utilizado, ó, como uma maquiagem para ele. Estão vendo? Porque o plástico era muito feio. Muito. Era feio, porque hoje em dia o polietileno, ó, tá recebendo cada vez mais cores, formas, texturas diferentes, né? Onde o mercado está revolucionando cada vez mais a fabricação de vasos de plástico. E olha só que legal, esses vasos aqui, por exemplo, da Vazarte, né? Quero mandar um beijão aí para o pessoal da Vazarte, que é uma das maiores indústrias de vaso no Brasil, e a Vazarte se preocupa cada vez mais em lançar modelos diferenciados e com durabilidade. Olha só que interessante, durabilidade. São vasos que duram décadas, décadas na sua casa, sem rachar, sem desbotar, porque esses vasos modernos, eles recebem várias colorações. Esse aqui, por exemplo, o Rust, ele lembra um pouco o efeito do aço cortem, aquela coloração amarronzada, né? Olha só esse antique aqui, por exemplo, ó, que cor bonita que ele tem. Então são vasos que dão a liberdade da criação de modelos bem diferenciados, né? Olha só essa jardineira aqui, ó, que design diferente, né? Então, são vasos duráveis, vasos que não desbotam e não ressecam devido às intempéries, né? Sol, chuva, calor, frio, né? A ação do tempo
Nesse vaso aqui da Vazarte, por exemplo, não tem isso. Esses vasos duram pra caramba. E por falar em durabilidade, gente, olhem que interessante. Quando a gente fala em plástico, a gente acha, o plástico demora muito tempo para se decompor, né, para desaparecer da natureza. Sim, correto, né? O plástico realmente ele demora para se decompor. Mas no jardim, sobre a ação do tempo, aqui vocês estão vendo o mesmo vaso com orquídea, ó, o mesmo. Ele, com o passar do tempo, ele começa a rachar, ó, ele começa a quebrar, estão vendo? De acordo com o tipo de material, de matéria-prima utilizada. Com o passar do tempo, o vaso começa a ressecar, ó, e começa a se estilhaçar. Então, quanto mais barato o vaso, menos tempo ele vai durar. É um plástico que tem uma qualidade inferior, né? Ele é barato. Uma das maiores vantagens dos vasos de plástico é custo-benefício. Para os produtores de planta, isso é uma beleza, né? Que nem essa Alocasia zebrina aqui, ó. Olha só, ela está sendo cultivada em um vaso, né? Uma bolsa plástica flexível aqui, ó. Mas é um material que não dura muito tempo, né? Ele acaba ressecando e se estilhaçando, né? Então o plástico é importante vocês sempre verificarem a qualidade do material. Por isso que eu citei a Vazarte, né? E o plástico tem a vantagem de trazer a liberdade na criação, ó, de vários modelos enormes. Esse aqui, ó, ainda está pequeno, tem modelos ainda maiores que esse vaso que vocês podem utilizar, mas na hora da escolha, certifique-se que você está levando um vaso que tenha essa durabilidade. É um pouco mais caro? É, mas dura, gente. O que adianta levar um vaso mais barato e o vaso se estilhaçar todo com o passar de 2, 3 anos, o vaso já desbotar e começar a se estilhaçar? Aqui eu tenho um, ó. Olha aqui, ó. Aqui um exemplo, ó. Olha aqui, o vaso todo arrebentado, todo... Não adianta, então o barato acaba saindo caro, tá? Então vale a pena investir num material que dure. E por falar em durabilidade, como eu comentei, o plástico é um sério problema no planeta, né? O plástico demora muito tempo para se decompor. E pensando nisso, olha só que bacana, a Vazarte, ela lançou a linha Ocean. Olha só que bacana, uma linha que utiliza 100%. Não é uma porcentagem só para fazer bonito, não, perante ao marketing. Não, a Vazarte utiliza 100% de plástico retirado dos oceanos, é o lixo que estava no mar, na fabricação de um vaso ecologicamente correto e sustentável, a linha Ocean. Olha só que bacana. Estão vendo esse pozinho aqui de plástico? Isso aqui tudo, ó, a Vazarte me mandou, é um plástico que foi retirado do oceano, limpo, seco, triturado, e aonde ele originou a linha Ocean. Ufa! Mostrei aí uma linha enorme de vasos, com suas vantagens e desvantagens. Aí me conta nos comentários qual o tipo de vaso que você utiliza aí na sua casa, qual o modelo de vaso que você gostou mais, se tem aqui algum modelo diferente que despertou a sua atenção, conta aí, eu vou adorar, eu leio os comentários sim, hein? Vou adorar ler os comentários. Não esqueçam de seguir o canal da Espanhol Plantas no YouTube, ativar o sininho das notificações, dar aí o joinha, a curtida, compartilhar esse vídeo, clica ali em compartilhar, copia o link, manda no WhatsApp, manda no Messenger, cola lá no Facebook, ajudem a espalhar conhecimento e informação. E toda quarta-feira, às 19h30, eu estou lá no Instagram da Espanhol Plantas respondendo as dúvidas de pessoas importantíssimas, que são vocês. Aguardo vocês lá, hein? Um beijo, um abraço e até o próximo vídeo. Opa, meu Deus do céu, quase que eu fiz isso aqui.